O que aconteceu no palco do Domingão não foi só um embate entre dois nomes conhecidos da televisão e da política. Foi o reflexo de algo muito maior: o desconforto que a elite midiática sente quando alguém de fora do sistema fala verdades na cara deles. Pablo Marçal, com seu jeito direto, sem papas na língua, simplesmente desmontou Luciano Huck ao vivo. E o silêncio da plateia foi ensurdecedor, porque a verdade, quando dita sem medo, paralisa até os mais falantes. Luciano Huck, há tempos, tenta se vender como uma figura acima do bem e do mal, um progressista de centro, alguém que supostamente escuta todos os lados, mas que nunca perde a chance de defender as velhas estruturas de poder travestidas de modernidade. Só que, dessa vez, ele encontrou alguém que não está disposto a jogar o jogo. Pablo Marçal não foi ali para agradar. Foi para expor. Enquanto Huck soltava aquelas perguntas que mais pareciam armadilhas travestidas de boas intenções, Marçal respondeu com algo que a elite detesta: convicção. Ele falou de Deus, de valores, de liberdade, e não da liberdade seletiva que a mídia gosta, mas da verdadeira, aquela que incomoda porque exige responsabilidade. Ele apontou o dedo para os esquemas, para a manipulação, para o controle invisível que artistas, apresentadores e políticos tentam exercer sobre a população. A cara do Huck, incomodado. Porque ele percebeu que não tinha o controle da narrativa naquele momento. A plateia, que normalmente reage a qualquer frase de efeito, ficou muda. Porque ali não tinha efeito especial, tinha verdade. E a verdade, quando confronta privilégios, cala até os mais falantes. A mídia não repercutiu. Claro que não. O sistema não vai dar palco para quem desarma seus porta-vozes ao vivo. Mas nas redes sociais o vídeo explodiu. Milhões de visualizações. Gente que nunca tinha ouvido falar em Marçal passou a seguir, a compartilhar. Porque a verdade conecta. E o povo está cansado de encenação, de teatrinho da elite tentando parecer povo. Isso não é sobre direita ou esquerda. É sobre controle. É sobre como a televisão tenta moldar a opinião pública com discursos prontos, convidados escolhidos a dedo e apresentadores que fingem neutralidade enquanto defendem seus próprios interesses. Luciano Huck não é um mero apresentador. É um projeto político. Sempre foi. E o palco do Domingão é seu laboratório de manipulação. Mas ali, pela primeira vez em muito tempo, ele foi exposto, e não por um político tradicional, mas por alguém que entende a linguagem do povo, que usa as redes, que não deve favores à velha mídia. Pablo Marçal foi o porta-voz de uma indignação coletiva que cresce todos os dias. Ele falou o que milhões pensam, mas que raramente encontram espaço para dizer. E por isso o silêncio foi tão poderoso. Porque não foi só o que ficou sem resposta, foi todo o sistema. Eles estão acostumados com entrevistas roteirizadas, com convidados que se dobram, que sorriem para as câmeras, enquanto escondem o incômodo. Mas Marçal não sorriu. Ele confrontou. Ele apontou o dedo. E mostrou que, quando o povo se levanta, nem a Globo segura. O Brasil está mudando. A internet rompeu o monopólio da informação. As pessoas estão questionando, buscando, confrontando. E quem vive da mentira está desesperado. Por isso tentam censurar. Por isso tentam desmonetizar, derrubar canais, calar vozes. Porque sabem que o jogo virou. E esse episódio no Domingão é simbólico. É a imagem perfeita do novo Brasil confrontando o velho. Da coragem enfrentando a covardia. Da verdade silenciando o cinismo. Quantas vezes você já viu um artista famoso passar pano para político corrupto? Quantas vezes viu jornalista justificar decisão absurda do STF como se fosse normal? Quantas vezes viu o apresentador posar de isento, enquanto planta narrativas no subconsciente do povo? Chega. O povo está acordando. E a cada dia mais gente entende que esse sistema não está aí para informar, mas para controlar. E quando alguém escapa desse controle e diz a verdade com coragem, eles entram em pânico. Foi isso que você viu naquele programa. Não foi um debate. Foi um desmascaramento. E por mais que tentem esconder, censurar, distorcer, o estrago já está feito. O vídeo circula, a mensagem foi dada. E quem assistiu sabe. A elite treme quando alguém fala com o coração e com coragem.
Pablo Marçal não é perfeito, ninguém é. Mas naquele momento ele foi a voz de um povo cansado de ser manipulado, e o Huck, com toda sua pose de bom moço, com toda sua articulação política, por trás das câmeras, simplesmente não conseguiu responder. Porque quem vive de narrativa não suporta a verdade crua. Você percebe o que está acontecendo? As máscaras estão caindo. E não adianta Globo, nem apresentador, nem político descolado tentar impedir. Quando o povo entende que tem poder, ninguém segura mais. Por isso, a pergunta que fica é: até quando você vai assistir calado? Até quando vai permitir que apresentadores com projetos de poder ditem o que é certo e errado? Até quando vai aceitar que artistas ricos, isolados da realidade, digam como você deve pensar, votar, viver? Está na hora de reagir. Está na hora de questionar. Está na hora de compartilhar esse tipo de conteúdo, de apoiar quem fala a verdade, de recusar a manipulação. E eles não têm mais o monopólio da narrativa, mas ainda têm a estrutura, o dinheiro, os aliados no topo. A única coisa que pode derrubar isso é a sua atitude. Se você assistiu até aqui, você sente isso. Você sabe que o sistema está podre e que depende de nós expor, falar, divulgar, resistir. Não deixe esse vídeo murr.com.inti.com.partilhi.nvi para alguém que precisa ver. Esse não foi só um momento de TV. Foi um símbolo. E símbolos têm poder quando a gente se apropria deles. Hoje foi Marçal no Domingão, amanhã pode ser você, sua voz, sua coragem. A plateia ficou muda, mas o Brasil está começando a falar. E ninguém vai calar esse despertar.